2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. O que significa ministério, igreja? Quem tem acompanhado as políticas aí? Os passos do presidente, Cada passo que o presidente dá é uma fotografia, é um vídeo. Cada decisão, e olha que nem assumiu ainda, hein? Vai assumir a partir de 1º de janeiro. Já esqueceram até o atual presidente, ninguém nem fala mais no atual, só fala só no que vai assumir em janeiro. Então é natural que eles se preparem para assumir o país, para administrar. E fala-se muito em quê? Em ministérios. Ministérios é o quê? Departamentos administrativos. Departamento administrativos. Então, muitas pessoas têm ouvido falar: olha, escolheu mais um para o Ministério da Justiça, que foi o último agora, com o juiz Sérgio Moro assumindo o Ministério da Justiça. Mas não é esse ministério que a Bíblia está relatando, não. É um ministério muito mais acima do que o ministério da justiça dos homens. Porque você sabe que o presidente tem chamado ministros para assumir ministérios de homens. Ministérios de homens. E ainda que tenha um nome muito bonito, Ministério da Justiça, é limitado. Porque acima desse ministério tem o ministério de Cristo. E o ministério de Cristo não significa igreja, placa de igreja, não. Religião. Tem pessoas que pensam que Cristo se limita apenas à placa de igreja. É muito mais que isso, igreja. Se você analisar aquele samaritano, ele se acolheu e se envolveu no ministério de Cristo, a ponto de Cristo dar exemplo com a vida dele. É isso que Deus quer. Ele quer que nós venhamos se envolver no ministério dele a tal ponto que ele venha usar a nossa vida como referência e testemunhos. Deus não nos chamou aqui, igreja, para nós vivermos a velha vida como nós vivemos no mundo, não. Ele nos chamou aqui para nós sermos luz nesse mundo, sal dessa terra. Amém, igreja? Então fala-se em ministério da reconciliação. Não é da intriga. Tem gente aí que tem um ministério da intriga, não é? Tem outros que tem o ministério da fofoca, já ouviu falar? Tem muitos ministérios por aí, mas ministério de Cristo só existe um. Não se denomina placa, não se limita em nomes feitos por mãos humanas. É algo que está acima de tudo e de todos. O ministério da reconciliação. Está vendo? Mas muitos ainda não entenderam que fazem parte de uma obra gigantesca. A grande obra. A grande obra, igreja, que Deus fala é a respeito da salvação. Não é a respeito de uma construção, de um edifício, não. É a salvação de almas. É a grande obra que Deus se refere. E para que nós venhamos estar envolvidos nesse ministério, nós temos que praticar aquilo que nos é devido. Ou seja, nós temos que se colocar na posição de reconciliador, não de pessoas perversas, intriguentas. Reconciliador, você sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela procura sempre visar o melhor para os dois lados. É aquela pessoa que ela procura sempre unir, ao invés de dividir, de espalhar.
Então são estes que Jesus ele está procurando para a grande obra, para fazer parte do ministério dele. Amém, igreja? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Só quem pode dar é aquele que tem, não é? E Cristo tem para nos dar. Outrora nós estávamos no ministério da intriga, e nós éramos tão terríveis que nós brigávamos até com Deus, sabia disso? Até com Deus nós estávamos de mal, para você ter uma noção de como era a nossa vida. E Jesus ele poderia muito bem nos condenar, falar: não, eu não vou fazer nada por esses aí, porque o ser humano chegou ao ponto que estão brigando até com Deus, e eu vou lá querer fazer reconciliação, ele e Deus. Jesus ele poderia muito bem largar a mão de nós, mas não. Ele se doou, se sacrificou e pegou o ministério dele e colocou nas nossas mãos, para você ter uma noção, igreja, da responsabilidade e da forma como Deus ele olha para você. Tem pessoas que muitas vezes ficam criticando a si mesmo: eu não faço parte de nada, eu não sou nada, eu não faço diferença na vida de ninguém, porque não quer. Porque se quiser ir tomar posição, a pessoa faz a diferença na vida de muitos aí, de muitos, igreja. É só se envolver no ministério de Cristo. O ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. No versículo 19 diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha o projeto de Deus. O povo de mal com Deus, mas Deus amando tanto mesmo o homem rebelde, que enviou o seu único filho, primogênito, unigênito, para que nós pudéssemos através do filho se reconciliar com ele. Que amor é esse, né, igreja? Para você ter uma ideia, meu filho, vai lá, fala com aqueles homens lá, vê se você consegue arrancar esse coração de pedra. Vai lá, meu filho, vê se você consegue mudar a situação, porque eu amo tanto essa criação minha, mas eles estão brigados comigo. Olha como Deus ele é generoso conosco, igreja. Em outra situação ele poderia muito bem nos condenar, mandar fogo, ou seja, uma saraivada de pedra, acabar com tudo, mas não. A Bíblia diz que a última vez que ele fez isso, através do dilúvio, isso pesou muito no coração dele, porque nós somos criação dele, e ele nos ama, igreja, a ponto de querer que nós venhamos se tornar filhos, para você ter uma noção. Então ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que o povo se reconcilie com ele mesmo. Ou seja, o projeto de Deus. O projeto de Deus é que depois que nós venhamos se reconciliar com Deus, também nós venhamos se reconciliar com o nosso próximo. Não é esse os dois grandes mandamentos que ele nos deixou? Ele falou assim: olha, o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, toda a sua força, entendimento. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Depois que você se reconciliar com Deus, se reconcilie também com seu irmão. Pastor, mas ele é uma pessoa difícil, é uma pessoa que me quer mal, é uma pessoa, a culpa é toda dele, pastor, eu não sou culpado. E quem disse que Jesus era culpado? Quem disse que Jesus era pecador? Pelo contrário, perfeito, santo. E no entanto veio e entregou o ministério dele nas nossas mãos. Pronto, agora está nas suas mãos. Você pode se reconciliar, e pode reconciliar o mundo através da sua vida. Você tem noção do que é isso, igreja? A condição que Deus nos dá para fazer a diferença nesse mundo é muito grande.
é muito grande. Mas muitos não fazem questão de usar essa condição, essa autoridade, e ao invés de usar aquilo que Deus dá, usa aquilo que o mundo impõe. Quando, por exemplo, a pessoa está numa situação adversa, e aí o mundo fala: se eu fosse você, eu colocava um ponto final nisso aí, acabava logo, dava logo na cara. Não é assim que o mundo fala? Olha, eu ia para cima. Se eu fosse você, eu reagia. Se eu fosse você, olha. O mundo só dá esse tipo de conselho, ou seja, totalmente diferente dos conselhos de Cristo. Quando Pedro ele arrancou aquela orelha do soldado, porque o soldado estava ali para levar Jesus, o próprio Jesus falou: Pedro, não é assim que se faz, porque da mesma forma como você fizer, vai fazer com você, Pedro. Ou seja, se você age na força do braço, se você condena: mas ele está errado, Senhor, ele veio para te levar, o Senhor é inocente. Sim, por mais que você esteja certo e ele errado, você não pode agir na força do braço. Você não pode esquecer que eu entreguei nas suas mãos o ministério da reconciliação. E aí Jesus foi lá e falou: Pedro, é assim que se faz, pega a orelha e coloca no lugar. Colocou no lugar, fez um milagre ali. Eu acho que aquele soldado se converteu depois disso, que o milagre desse da igreja. Então, igreja, a condição que Deus nos dá é muito grande, muito grande. Só que o diabo ele quer tirar isso, ele quer tirar esse dom, ele quer tirar essa participação. Quantas vezes ele visita a pessoa e fala: você não é nada, você não tem nada, você não pode nada, você não faz parte de nada. Mentira. A Bíblia fala que nós fazemos parte da videira, não é? Nós fazemos parte da videira. Então, através da nossa vida, Deus ele vai gerar frutos. Ou seja, você é importante, sim. Você tem um ministério importante, e muitas vezes você fica olhando: fulano venceu na vida, ciclano, olha lá que posição que alcançou. Você também, igreja, tem alcançado posições muito altas, só que você tem que valorizar isso. Você acha que, na sua opinião, qual é o ministério mais importante? O ministério da justiça desse mundo ou o ministério da reconciliação de Cristo? Não precisa nem responder. E esse ministério Deus ele entrega nas suas mãos. Ou seja, você pode fazer a diferença tanto na sua vida como neste mundo. Deus ele nos chamou, igreja, para nós levarmos paz a esse mundo. Ele também veio para trazer paz. Ainda que um momento ele falou: olha, eu vim trazer espada. A espada é a palavra, mas ele é o príncipe da paz, ele é o ministro desse ministério. Então, guerra sim, com o inimigo. Quem é o inimigo? O diabo, o principado, a potestade. Com ele nós temos que usar a palavra, usar a espada. Mas com aquele que está caído ali, no vício, nas drogas, no álcool, na prostituição, nós temos que usar de misericórdia, porque Deus ele falou que aquele que usar de misericórdia alcançará também misericórdia. Não foi isso que ele falou? Mas aqueles homens que levaram Maria Madalena até ele não estavam usando de misericórdia, pelo contrário, estavam apontando e condenando. O cristão não pode ser assim. Jesus era o único que poderia condenar aquela mulher, o único. Conhecia todos os delitos daquela mulher, conhecia até mais do que aqueles homens que levaram ela, mas mesmo assim ele não condenou, porque ele não estava ali para condenar, ele estava ali para dar a oportunidade da salvação, ou seja, reconciliar aquela mulher com Deus. Ele conseguiu? Ou se conseguiu? Aquela mulher, ela foi considerada a 13ª discípula, de tanto que ela servia a Deus, de tanto que ela fazia parte do ministério. Era uma mulher muito respeitada, ganhou um espaço no ministério. Por quê? Porque Jesus a perdoou e ela se arrependeu dos seus atos.
E quem somos nós para condenar, né, igreja? Quem somos nós? Ah, pastor, mas ali o fulano está no pecado, está na mentira, está na enganação. Ó, o fulano fez maldade para mim, e daí? Quantas vezes a gente já fez tudo isso contra Deus, contra Jesus, e Ele nos perdoou e nos deu ainda um ministério, Não era nem para a gente estar aqui, igreja. Você sabe que antigamente era pela lei, e quem matasse morria, quem pecasse também perdia a vida, ou seja, era olho por olho, dente por dente. E aí Jesus, olha, não vai sobrar ninguém, desse jeito aí não vai sobrar ninguém. Aí Deus falou, vai lá, filho, vai lá e resolve lá, porque daqui um dia a terra está vazia de novo, todo o meu trabalho está indo por água abaixo. Vai lá e orienta, ensina esses homens a andar nos caminhos certos. Quem está entendendo a palavra? Então, esse trabalho, Deus, Ele quer estender através da nossa vida, da sua vida, igreja. Na sua casa, no seu trabalho, você tem a oportunidade de causar a reconciliação no meio aonde você está. Você não está ali para causar fogareiro, colocar lenha. Tem gente que é assim, vamos jogar lenha aí na fogueira, porque eu quero ver o negócio queimar. Não é assim? Aumenta o fogo aí que eu quero ver o negócio queimar. Mas o cristão, ele é diferente. Ele não pode se agradar com aquilo que o mundo se agrada. Ele não pode viver nas condições que o mundo vive. Nós temos um ministério que foi nos dado pelas mãos de Jesus Cristo, igreja. O ministério da reconciliação. Adiante diz aqui, no versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, como se nós fôssemos o instrumento nas mãos de um médico. Um instrumento, igreja. Assim como Deus, ele foi intermediado por Cristo, Cristo hoje, ele intermedia pela sua vida. É a sua vida, igreja. É a extensão da obra. Lembra que tem uma palavra que diz que cada membro tem o seu lugar, cada membro é importante para o corpo. Já se deu conta de quantos membros você tem no seu corpo? Ah, pastor, eu tenho muitos membros. E se eu tirar o dedinho do pé, vai fazer diferença? Faz. Para que serve o dedinho, igreja? Quem pode me responder? Os dedos do pé é para dar equilíbrio no corpo, Se a pessoa vai tirando os dedos do pé, ela vai faltando equilíbrio, ela pode cair. Quantas vezes você se desequilibra e você coloca força no dedinho? Olha, tem um dedinho aí para colocar força. Então cada membro do corpo é importante. Você é membro do corpo de Cristo, você é membro desse ministério. Então não desvalorize a sua vida, ainda que o inimigo diga que você não tem valor, ainda que ele te diga que você não é nada. Não desvaloriza quem você é. Amém, igreja? Porque Cristo, ele conta com você, ele conta conosco. Quando nós ficamos aqui na igreja, por exemplo, a obra é de Deus, mas ele conta comigo aí na igreja. Quando ele falou: ô filho, vai lá na igreja que eu vou mandar o meu servo orar por você. Então ele está contando comigo naquela posição. Lembra de Paulo, que Paulo ficou cego na estrada de Damasco? E Ananias lá de plantão, lá na cidade. Ananias era o pastor lá na cidade, estava de plantão lá. E aí ele enviou Paulo até quem? Até Ananias. E aí ele falou para Ananias: olha, Ananias, estou enviando alguém para você atender aí. Você vai impor as mãos, fazer oração, pronto, ele vai ficar curado. Ou seja, ele contou com Ananias, porque Ananias fazia parte do ministério
da reconciliação. No início ele até ficou com medo, meu Deus, logo Paulo é terrível aquele homem. Ele tinha medo de Paulo. É terrível, eu tenho que atender mesmo aquele homem. Aí Deus falou: não, ele já se converteu, agora ele é diferente, ele vai ser um instrumento das minhas mãos. Tenha medo não, só faço o que eu estou mandando. Amém, igreja? É isso que Deus ele quer, que nós não venhamos condenar por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sabemos. Pelo contrário, que nós estejamos dispostos a perdoar e a reconciliar aquela pessoa com Deus. Amém, igreja? É assim que Deus vai estender a obra dele nesta terra, através do ministério de reconciliação na nossa vida. Adiante diz aqui no versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, por ele, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, através da nossa vida. Tem pessoas que ela clamam por justiça, mas ela não quer fazer parte de nada, ela não quer se envolver com nada. Não é assim, igreja? Ela só quer o benefício, mas ela não quer se entregar. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que se envolver na questão da obra, da grande obra de Deus, da grande obra de Deus. Aonde nós chegarmos, igreja, você pode ganhar uma alma para Cristo, sabia? Pastor, mas se eles não gostar dessa igreja, que vá para outra igreja. O ministério de Cristo não se limita apenas a essa igreja, não. O ministério de Cristo abrange o planeta inteiro. Ou seja, a obra de Deus é muito grande para se limitar apenas à placa da igreja, mas Ele conta com você para falar daquilo que Ele tem te dado, a palavra que salva. Amém, igreja? No capítulo 6 diz assim, ó: e nós na qualidade de cooperadores com Ele. Nós na qualidade de cooperadores com Ele. O que é uma pessoa cooperadora? É um ajudador, né? É um que está disponível, é aquele que ajuda, é aquele que serve, é aquele que se coloca à disposição, um cooperador. Então, imagine Cristo precisando abençoar alguém, e aí não acha um cooperador, né? Um cooperador. Tem uma história, deixa eu ver se eu me recordo onde que está. Tem até mesmo lá no Bom Samaritano mesmo. Deus ali queria abençoar aquele homem que foi mutilado, que machucado. Ele queria, né? Tanto é que estava passando quem? O sacerdote ali. Mas o sacerdote só tinha o quê? Só nome. Não era cooperador. Passou o levita também, só tinha nome, não era cooperador. E o bom samaritano, o samaritano se tornou bom por quê? Porque ele cooperou, ele reconciliou. Ele poderia muito bem falar: esse cara aí apanhou tanto, ele fez alguma coisa de errado, não é possível. Ninguém apanha assim de graça. Imagina aquela época então, uma estrada deserta, mas a Bíblia diz que ele foi vítima de salteadores. Mas muitos passaram largo, e Jesus ele procurando um cooperador para ajudar aquela alma, e não tinha. Quem foi ajudar? O samaritano. Percebe, igreja, que o ministério de Cristo está muito mais além do que na igreja propriamente, no edifício. Está muito mais abrangente, muito mais espalhado. Então não se limite apenas a essa obra, mas se deixe Deus te usar onde você estiver. Amém, igreja? Adiante diz aqui, ó: cooperadores com Ele. Também vos exortamos
a quem não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, quando nós andávamos nas trevas, na escuridão, Deus ele poderia muito bem, você errou demais, você fez muita coisa errada, muito pecado, muita mentira, então eu não vou te socorrer. Jesus poderia muito bem procurar pessoas melhores, né? Pessoas que tinham errado menos, porque o ser humano é assim, né? O ser humano ele vai por aquilo que ele vê. Não, vou procurar aquilo que é o melhor. Mas não, Jesus, assim que ele nos viu, ele nos socorreu e nos deu o ministério. Então ele falou: assim como eu socorri você naquela oportunidade, a oportunidade de socorrer outros está aí diante de você. Então façamos a obra de Deus, igreja, com alegria. A obra de Deus, ela muitas vezes a pessoa ela fica travada. Mas é por isso que a obra de Deus não vai e coloca a culpa nos outros. Não vai, porque a pessoa também não faz a parte que cabe. Aonde você está, na sua rua, tem como você falar de Jesus. No seu trabalho, uma atitude simples muda a vida de alguém. Você sabia disso? Não sei se eu já falei aqui para vocês, mas quando eu trabalhava em empresas, ali quando eu chegava de manhã, todo dia eu escrevia um versículo. Todo dia. O dia que eu não escrevia, me cobravam. Ô irmão, não tem versículo hoje da Bíblia não? Olha aí. Ô irmão, eu vim aqui no seu setor só para ver a palavra do dia, e aí não achei. Aí eu ficava chateado. Aquele dia para mim, falei: não, já vou escrever já. Aí parava, estava fazendo, já vi um versículo, já escrevia logo, porque eu ficava chateado. Eu falei: poxa vida, tá vendo? O versículo está ajudando pessoas no trabalho, na sua casa, na rua, aonde você vai, você pode demonstrar o ministério que você faz parte. As pessoas vão ver e logo vão notar: olha, esse irmão é diferente, essa irmã é diferente. Nota-se pelos frutos, pela atitude. Ou seja, há diferença na vida deles. É assim que a sua vida vai mudar, igreja. É assim que haverá resultado positivo na sua vida. Quando você se envolver no ministério de Cristo, não é no ministério dos homens, é no ministério de Cristo. Ainda que você tenha posição nesse mundo, você também tem que ter uma posição, ou seja, fazer parte do corpo da reconciliação, que é o corpo de Cristo, o ministério de Cristo. Amém, igreja? Aí você pode falar: pastor, mas eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade. A oportunidade está diante de vós. Igreja, está diante de vós a oportunidade. É só nós fazermos o que tem que ser feito. Pastor, mas eu não tenho estudo. Quem disse que tem que ter estudo para fazer parte do ministério? Mas eu vejo aí que tem que estudar, fazer faculdade. O ministério dos homens sim, né? Mas o ministério de Cristo não, você tem que ser cooperador, disponível, ou seja, ajudador. Tem pessoas que elas fazem parte do ministério de Cristo e enfrentam lutas por causa disso e não entendem. Por que eu enfrento tanta luta? Eu ajudo tanto esta obra, olha aí, percebe? Eu ajudo tanto esta obra. Eu não sei porque eu enfrento tantas lutas. Porque o diabo te odeia, porque você faz parte do ministério, porque você é cooperador, igreja, e ele quer te parar de todo jeito, a qualquer custo ele quer te parar. Você tem que entender isso, que aquele que se faz amigo de Cristo se faz inimigo do mundo. Ele te odeia, ele vai tentar te parar a todo custo. Então, pastor, mas eu não quero enfrentar lutas. Se a pessoa está na batalha, na guerra, e não quer enfrentar luta, né?
Sinceramente, ela está falando que não quer viver, porque não enfrentar a luta é morrer, igreja. Como outrora nós andávamos mortos, estávamos mortos na escravidão, do pecado, da mentira. Aí muitos talvez não enfrentavam luta, por quê? Porque já estavam entregues no pecado. O diabo não tinha nenhum trabalho, a pessoa está te destruindo sozinha. Exemplo, uma pessoa que ela fuma cigarros, ela olha lá na carteira de cigarro, aí lá, Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer, prejudica a saúde. A pessoa vê uma pessoa morrendo lá, só a pele e o osso. Aí ela pega o cigarro, acende, coloca na boca e fuma. O diabo tem trabalho com uma pessoa dessa? Claro que não. Ela olha, ela contempla a doença, mas ela não reage. Ou seja, mais dias, menos dias, vai acontecer o pior da vida dela, infelizmente. Ah, pastor, é o senhor que está jogando praga? Não. O próprio Ministério da Saúde adverte: quem fuma, e a pessoa vai lá e fuma uma, duas carteiras de cigarro. Não é dois não, é 2 cartelas de cigarro por dia, para você ver. O diabo tem trabalho com uma pessoa dessa? Claro que não. Uma pessoa que ela costuma encher a cara de álcool, a pessoa se embriaga, perde a razão, perde a direção, perde o controle da vida dela. O diabo tem algum trabalho com uma pessoa dessa? Tem nada. Ela ainda fala: sou a pessoa mais feliz do mundo, embriagado. O diabo lá, enganando a si mesmo, iludido. Ele sabe que não é. Então, igreja, talvez aquela pessoa ali não enfrenta a luta, porque já está entregue já às próprias situações. Mas você e eu vamos enfrentar a luta sim, porque não aceitamos aquilo que vem do mundo. Enquanto você não aceitar, enquanto você procurar fazer a obra de Deus, enquanto você tentar fazer parte do ministério da reconciliação, a sua vida vai ser luta, mas também vai ser muito testemunho, vai ser muita vitória. Amém, igreja? Para a gente encerrar, diz aqui, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Você sabe que esse negócio de escândalo tem se espalhado pelo mundo afora. Tem pessoas que ela entra na internet, que ela procurando os escândalos. Quero ver aqui os escândalos da igreja. Aí aparece um monte de coisa. Deus me livre, eu quero saber de igreja nada. Olha aí, o que mais tem, igreja? Se você procurar, o que tem. Mas a Bíblia diz que aquele que realmente faz parte do ministério da reconciliação, nós não podemos dar motivo de escândalos. Exemplo, a pessoa é uma coisa na igreja e lá fora é outra. Uma vez lá em São Paulo tinha uma obreira, e dentro da igreja era disciplina pura, atendendo, a saiota lá embaixo, né? Era mais disciplinada na igreja. Mas aí começou a chegar a reclamação, essa obreira, né? Porque na rua a saia era um palmo, o short era um palmo, na igreja era uma coisa, na rua era outra. Olha os escândalos, né? Ou seja, então a pessoa chegava na igreja e falava: pastor, eu não quero receber oração daquela pessoa ali não, porque não dá exemplo na rua. Mas é só obreiro que acontece? Claro que não, eu só estou dando um exemplo, porque isso acontece na vida de qualquer pessoa que não quer se envolver com a obra de Deus. Então isso é um escândalo, né? Pessoas que têm 2 vidas, vida dupla, é uma pessoa que não dá para confiar. Dentro da igreja é um jeito, lá fora é outro. Nós temos que ser transparentes, amém, igreja? Nós não temos que agradar o mundo, não. Pastor, a igreja condena certo tipo de roupa? Não, claro que não. A Bíblia diz que nós temos que ser decentes, né? Mas Deus, a palavra condena a pessoa que anda na sexualidade, ou seja, com vestes
inadequadas, que não convêm. Então a palavra, sim, a palavra nos instrui a não ser dessa forma. Mas e a doutrina da igreja? Não, a doutrina da igreja é a palavra de Deus aqui. É a palavra de Deus. Então chegava para a igreja, os membros chegaram e falavam: pastor, não sinto muito, mas eu não quero, eu não aceito, porque é assim assado. E era verídico, porque uma coisa é a fofoca, né? Você não deve dar ouvidos à fofoca, mas outra coisa é quando é verídico, quando realmente é fato. E nós fomos averiguar e realmente era fato. E aí não tem como ficar, né? Como obreira, uma pessoa que vida dupla, tem que ter uma vida separada. Então nós que somos cristãos, igreja, aonde nós chegarmos, nós temos que implantar a embaixada de Cristo. Seja na rua, as pessoas têm que olhar e ver o que? Santidade na nossa vida. Ou como que eu vou reconciliar alguém se de repente eu chego: ô fulano, quem é você? Eu sou irmão da igreja, mas eu estou vendo uma santidade em você. Você é xingando, brigando. Olha, outra vez eu vi você brigando com o comerciante ali, com o cobrador. Agora você quer vir falar para mim que eu estou errado, que eu tenho que me reconciliar. Quem é você? Olha aí o escândalo. A pessoa fica sem autoridade. Então a maior autoridade, a maior referência é o exemplo, né, igreja? Para que não haja escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja o quê? Censurado, ou seja, cancelado. Quem está falando isso aqui é a palavra de Deus. Para que o nosso ministério, junto com Deus, com Cristo, aquele que nos deu, não venha a ser o quê? Cancelado. Ou seja, se através da minha vida há escândalos, naturalmente esse ministério que estava na minha vida vai ser o quê? Cancelado. Tem muitos aí ainda, pastores, infelizmente, tem muitos aí no escândalo. Triste, igreja, é triste. Mas você percebe quando já não há mais o ministério naquela vida. Você percebe como aquela vida já não faz mais diferença na vida de ninguém. Ou seja, mais dias ou menos dias a pessoa não vai conseguir se manter mais. Então Deus ele está nos conservando. Deus ele está nos instruindo a participar de algo muito grande. Aliás, ele já entregou nas suas mãos. Então não jogue fora aquilo que Deus te deu. Amém, igreja? Ministério da reconciliação, a qual você faz parte. Então faça a diferença onde você chegar. Quem entendeu a palavra de Deus? De verdade? Então guarda no seu coração. E aonde você chegar, que a diferença aconteça. E Deus, ele, com certeza, ele vai investir mais e mais em você. Amém? Fiquem todos de pé, por favor. Vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Feche seus olhos.